Queridos, muitas vezes tem coisas que querem paralisar a nossa vida, não é verdade? Às vezes vem pequenas situações, coisas muito sutis que são faladas a nós, que vêm sobre nós, que querem paralisar o nosso caminhar. Às vezes a gente está andando, está indo com vontade, está indo querendo fazer algo bom, querendo caminhar numa boa direção, e vem uma pequena palavra, vem uma pequena situação e parece que a gente muda o rumo completamente. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Vamos abrir em Esdras 4.6. Esdras capítulo 4, versículo 6. Quem quiser Bíblia, temos Bíblias aqui. Se precisar de Bíblia, fique à vontade. Se não, abram os seus tablets, os seus celulares, fiquem à vontade. Amém? Esdras. Um livro fácil de achar, está entre Gênesis e Apocalipse. Um livro muito simples de achar, amém? 4, versículo 6. Esdras 4, 6. Amém? Acharam Esdras? 4, 6, né? 4, 6. Um versículo simples, ele diz assim, ó, posso ler? Na tradução que eu vou ler diz assim: no reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Amém? Vamos entender um pouco o contexto do que está escrito nessa passagem aqui desse livro. Esse livro de Esdras fala quando parte do povo de Israel volta para Jerusalém. Ele recebe uma carta de Assuero, recebe uma libertação de Assuero para voltar. Nessa época o povo era cativo na Babilônia, eles serviam a Babilônia, já havia passado aquele caso que acontece no livro de Esther, o povo havia sido salvo, e eles estavam na Babilônia quase já terminando os 70 anos de cativeiro. E eles recebem a orientação do rei, no caso Assuero, para voltar a Jerusalém. Quando Esdras chega em Jerusalém, ele vê aquele muro caído, ele vê o templo caído, ele sente muita dor no coração e ele quer restaurar o templo, ele quer restaurar o muro de Jerusalém. E ele começa a reconstruir o muro. Quando ele começa a reconstruir o muro, o povo que vivia nas cercanias de Jerusalém, eles escrevem uma carta para Assuero. E eles escrevem uma carta dizendo assim, olha, sabe aquele povo que você deixou voltar a Jerusalém? Esse povo é um povo rebelde, esse povo é um povo que não te obedece, esse povo é um povo que vai reconstruir o muro, vai transformar Jerusalém numa cidade fortificada novamente e vai se rebelar contra o seu reino, que é o que nós lemos em Esdras 4, 6. E quando isso acontece, sabe o que Assuero faz? Assuero fica contaminado por aquela carta e manda Esdras parar o que ele está fazendo. A gente sabe que depois de Esdras vem Neemias, quase 15 anos depois, e aí sim Neemias, com ordem do rei, ele vai reconstruir os muros, e aí termina o período de cativeiro, e Esdras volta novamente com Neemias para Jerusalém, e eles reconstroem o templo. Mas isso vai ficar parado durante 15 anos. E é isso que eu queria falar com vocês, porque o que essa carta fez no ouvido de Assuero foi paralisar a obra do povo. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes uma palavra lançada nos nossos sonhos, uma palavra lançada nos nossos planos, fazem com que nós paremos. Quantos aqui já tiveram um sonho, começaram a andar num caminho, até oraram por esse caminho, até viram que era a direção de Deus, e quando começam a andar nesse caminho, alguém fala e diz assim, isso é loucura, isso é muito grande para você, isso aí não vai dar certo. Eu, se fosse você, não perderia tempo com esse tipo de situação. E você se desanima, você paralisa, você deixa aquelas palavras entrarem no seu ouvido e você desanima do teu sonho. Você para de perseguir os teus sonhos. Você começa a cair em si que aquilo realmente é muito grande. Quando na realidade grande é a promessa do Senhor na tua vida. Mas parece que muitas vezes a gente esquece disso. Sabe por que acontece isso, queridos? Porque uma das estratégias do nosso inimigo, o diabo, é lançar essas sementes no nosso ouvido para que nós esqueçamos a nossa identidade. Quando nós esquecemos a nossa identidade em Cristo, quando nós duvidamos de quem nós somos em Cristo, nós começamos a terminar os nossos sonhos.
os nossos sonhos começam a ficar mais fracos, parece que a gente não tem mais força de realizar os nossos sonhos. E nós caímos na mentira de que realmente aquilo não era para nós, que nós não deveríamos ir em frente. Quantas pessoas já disseram para nós, eu já ouvi isso várias vezes, mas você está orando por isso? Para de orar, não vale a pena você perder tempo orando por essa situação. Querido, se Deus colocou no nosso coração que nós temos que orar, nós vamos orar o tempo que for necessário, até que aquilo aconteça. Um dia eu recebi um desses bilhetinhos que vem pelo WhatsApp, achei muito interessante, diz assim, o plano A é orar. O plano B, ele não existe, porque o plano A nunca falha. Então a oração nunca falha, somos nós que paramos de orar. Muitas vezes alguém fala, você está orando por isso, isso é impossível de acontecer. E a gente se conscientiza que aquilo é impossível e para com a nossa oração. Deixa eu dizer para vocês, o impossível é o que Deus gosta de fazer. O impossível é o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, se nós achamos impossível, para Deus não é impossível. E a gente deve continuar orando. Mas para isso, queridos, nós temos que entender a nossa identidade em Cristo. Nós temos que entender o que significa ter dignidade na presença do Senhor. Porque se nós perdemos essa identidade, nós perdemos a nossa dignidade. E nós começamos a nos deixar levar por aquilo que falam. Ou como Paulo diz num versículo, ele diz por ventos de doutrina. A gente acaba sendo balançado como vento de um lado para o outro. E o importante nos dias de hoje, quando a gente ouve tantas coisas, quando a gente é focado, é batalhado, é massacrado por tantas situações diferentes de princípios cristãos, é nos mantermos firmes na presença do Senhor. Esse é o nosso grande desafio no dia de hoje. Por isso que a gente tem que se manter. Agora, creio que eu estou falando para vocês de perder a dignidade, de entender quem nós somos em Cristo, acontece com muitos cristãos. Acontece com muita gente piedosa, acontece com muita gente que ora, exatamente porque no momento da luta se esquece de ter um filho. E é isso um pouco que eu queria falar. Eu queria falar sobre a dignidade que nós temos em sermos filhos do Senhor. A dignidade que nós temos em sermos cristãos. E quando eu comecei a pensar em dignidade, eu achei uma série de definições de dignidade. No dicionário diz que dignidade é uma qualidade moral que devemos espelhar. Diz que dignidade é ser honrado em nossas atitudes. Diz que dignidade é mostrar atos de nobreza em relação às situações que nós fazemos. Mas quando eu estava olhando essas definições, eu falei assim, elas são definições muito teóricas. Elas não são definições que falam de princípios e valores. Será que não tem nenhuma definição de dignidade que vá mais fundo em princípios e valores? E explorando um pouco mais, eu achei uma definição que eu gostei bastante, que diz assim: ter dignidade é ter consciência do nosso valor próprio, ou ter respeito pelos valores que se movem em nossa vida, ou ainda, ter amor próprio pelo nosso próprio ser. Isso é dignidade. E quando eu vi essa frase, ter amor próprio pelo nosso ser, eu lembrei do que Jesus ensinou, quando perguntaram a ele, quais são os mandamentos? Moisés deu um monte, Moisés escreveu um monte de mandamentos. Só para vocês terem uma ideia, Moisés escreveu 613 mandamentos. É isso que os saduceus, os fariseus sempre cobravam de Jesus. Vocês já devem ter lido na passagem aquela, mas os seus discípulos não lavam as mãos. Era um mandamento lavar as mãos antes de comer uma comida. Era um mandamento, estava escrito na lei de Moisés, dentro desses 613. Jesus diz assim, olha, na realidade, se a gente quiser, nós podemos resumir todos aqueles 613 em dois. E ele diz esses dois, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua vontade, e amar ao próximo como você ama a si mesmo. E onde está o segredo de amar ao próximo? Está em amar a si mesmo. Se nós não conseguimos nos amar, se nós não conseguimos entender o nosso coração, se nós não conseguimos nos perdoar, se nós não conseguimos entender quem nós somos, como é que nós podemos amar os outros? O amor verdadeiro nasce quando nós entendemos quem nós somos. Quando nós entendemos que nós somos sim seres humanos, nós somos pecadores, nós somos cheios de vontades, muitas delas diferentes da vontade de Deus. E que cabe a nós entendermos o que Deus espera de nós. Cabe a nós entendermos o que Deus espera de nós como filhos, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E aí sim, nos amando, nós vamos conseguir amar aos outros e vamos conseguir amar a Deus.
Vocês percebem que o amor a Deus começa pelo amor a nós próprios. Quando nós nos valorizamos, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos o que nós estamos fazendo na presença do Senhor, nós conseguimos amar o Senhor. Senão nós não conseguimos amar. O amor começa em nós mesmos. Por isso que eu gostei dessa definição de dignidade. Dignidade é ter amor próprio. É entender quem nós somos. A dignidade começa em nós. Porque as outras definições de dignidade que eu li para vocês, aquelas que são mais teóricas, que estão mais dentro do dicionário, elas falam muito em situações que dependem de um contexto sociocultural. E aí a dignidade varia de contexto, de cultura para cultura. Por exemplo, querem um exemplo muito claro? O que aconteceu essa semana com aquela menina árabe que fugiu da família e pediu asilo na Austrália, que agora está no Canadá. Então, se você parar e pensar, dignidade na Arábia é o quê? É matar mulheres. É o homem ser senhor soberano da sociedade, isso é dignidade lá para eles. Mas aos olhos de padrões morais e religiosos, isso é dignidade. Na presença de Cristo, não é. Então, por isso que eu gostei mais dessa definição. Definição começa, a dignidade começa pelo nosso amor próprio. Começa por aquilo que nós fazemos. E aí sim, eu posso me amar e posso amar aos outros. E é isso que a gente tem que recuperar, queridos. E quando o inimigo quer ferir a nossa dignidade, o que ele usa para ferir a nossa dignidade? Ele vai na nossa identidade. Porque quando ele destrói quem nós somos, ele quebra a nossa dignidade. E nós passamos a fazer coisas que não são mais coisas que espelham aquilo que nós acreditamos. Aquilo de quem nós somos filhos, que quebra o nosso relacionamento com Deus. E nos faz perder de vista aquilo que Deus espera para nós. E esse rompimento, quando acontece, nós precisamos lutar muito dentro do nosso ser, dentro da nossa mente para que ele volte. E o que eu queria deixar para vocês hoje é algumas coisas na palavra de Deus que nos mostra quem nós somos. E o que Deus fez por nós. Que isso é o mais importante. Só para vocês terem uma ideia de quem nós somos, lá em Gênesis 1, no versículo 26, a palavra diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Primeira coisa, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos, Deus nos criou para que nós agíssemos como Ele agiria nas situações. Isso é imagem e semelhança. Imagem e semelhança quer dizer que quando Deus nos criou, Ele colocou em nós uma identidade, que é a identidade dEle. Nós somos a imagem dEle. Nós deveríamos espelhar na terra a imagem dEle. E queridos, vocês já perceberam que é imagem? Imagem é aquilo que reflete. Então eu só posso refletir uma coisa que eu tenho. Se eu tiver Deus dentro do meu coração, o que eu vou espelhar para os outros, o que é? Deus. Porque eu passo a ter a imagem dele sendo refletida através de mim. Isso é, Deus nos criou para nós termos essa identidade. Davi conhecia isso. Porque quando ele escreve o Salmo 8, lá no versículo 4 e 5, ele diz assim: que é um simples homem, um ser humano, para que penses nele, que é um ser mortal, para que se preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti, mesmo lhe destes a glória e a honra de um rei. Queridos, dentro de toda a criação, e Paulo diz isso, ou Hebreus diz isso, ou alguém diz isso entre Gênesis e Apocalipse, a palavra diz claramente, nós somos superiores até aos anjos. Deus nos fez superiores aos anjos. E Davi diz aqui, ele nos fez somente inferior a ele, porque nós somos criação, nós somos filhos de Deus, nós refletimos a imagem do Senhor, e é isso que a gente precisa entender. Davi sabia a identidade que ele tinha, tanto ele sabia a identidade que ele tinha, que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele refletia
aquilo que era Deus no coração dele. E queridos, quem conhece a sua identidade, ele consegue se arrepender daquilo que ele faz. Ele consegue se arrepender, ele consegue mudar o seu caminho, quando ele percebe que aquilo não está na vontade de Deus. Mais do que isso, ele sabe quem ele é, a ponto de não ter vergonha de glorificar a Deus em qualquer situação. Vocês sabem daquela história quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém, e ele vem dançando na frente da arca. Ele era um rei, ele era honrado pelo povo, ele foi um dos maiores reis que Israel já viu, e ele não teve o orgulho, sendo rei, de dançar para o Senhor na frente do povo. A mulher dele sim, a mulher dele falou, quando viu ele dançando, vocês conhecem essa história, ela vira e fala assim: poxa, um rei se humilhando dessa maneira na frente do povo. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou estéril. Deus a deixou estéril. Ela não pôde mais ter filhos. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus entende que na presença dele nós não somos nada. E esse negócio que muitas vezes as pessoas ficam se dando luxo, glória, honra e nome na presença do Senhor é nada. Nós não somos nada na presença do Senhor. Nós somos filhos. E todos nós somos filhos iguais. E é isso que Davi sabia. Uma pessoa que conhece sua identidade sabe falar e se posicionar naquilo que é a vontade de Deus, nas situações que precisa, com ousadia. Quando ele vê alguém falando uma bobagem sobre Deus, ele não tem vergonha de se posicionar e dizer: opa, aí se pisou na bola. Ah, mas eu não acredito. Não acreditar é problema seu. Agora, falar bobagem, eu entro para te corrigir. Se você quiser não acreditar quietinho, continue não acreditando quietinho, mas não vou deixar você falar bobagem. E sabe se posicionar, e sabe que o Espírito Santo é com ele. Porque nós devemos ser, como diz Paulo a Timóteo, obreiros sempre aprovados, que não têm vergonha do que se envergonhar, que falam e manuseiam bem a palavra do Senhor. Porque a qualquer tempo e fora de tempo, nós temos que falar a vontade de Deus. Davi sabia de tudo isso, queridos. Davi conhecia todas as situações. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Agora, deixa eu mostrar um pouco mais de detalhe para vocês quem nós somos. E quando Deus nos criou, o que Ele fez por nós? E eu queria ler com vocês Gênesis 2:7, que fala da criação do homem. E aí 2:7 é um versículo pequenininho, e eu queria dividir ele em 3 partes para a gente poder falar. E entender o que significa quando nós fomos criados por Deus. Lá no comecinho de Gênesis 2:7, no começo do versículo diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Dá uma paradinha só nesse comecinho aqui. Queridos, vocês já leram isso? Quantas e quantas vezes vocês já leram esse versículo? Vocês têm ideia do que é o pó da terra? Vocês têm ideia do que é o barro? Alguém já parou para pensar que nós somos feitos de barro? Vocês já pararam para pensar o que isso significa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E aí eu vou usar, me perdoem, alguns vão: pô, pastor, exagerou. Não, eu vou usar uma linguagem química, uma linguagem que é usada na química. Então, o que eu vou falar para vocês é usado na química, para conceituar produtos químicos. O barro, a grande composição do barro é carbono. Carbono e hidrogênio são as grandes composições do barro. Então, o que mais tem no barro é carbono. Deixa eu dizer para vocês, o carbono, e pelas pesquisas que a NASA faz, pelas pesquisas que é feita no espaço, existe em todo lugar. Todo lugar no universo tem carbono. Sabe o que isso significa? Quimicamente falando, que o carbono é uma matéria ordinária. Ela existe em todos os lugares. Sabe o que nós somos? Ordinários. Nós somos criados de uma matéria que existe no universo inteiro, que não tem nada de bom, não tem nada de diferente. Não tem nada de vocês têm ouro dentro de vocês. Não tem carbono dentro de nós. Nós temos o que existe no universo inteirinho dentro de nós. E quimicamente falando, isso é uma matéria ordinária. Quem aqui já assistiu um filme de ficção científica que diz que nós somos unidades de carbono? Quando vem um ET, qualquer coisa assim, diz: esse pessoal é de carbono. E trata a gente até com certo desprezo por sermos de carbono. Por isso, queridos, porque nós somos simplesmente aquilo que existe de mais comum no universo. É isso. E sabe por que Deus nos fez
da forma mais simples possível. Para que a gente não tivesse orgulho, para que a gente não se achasse melhor que os outros, para que a gente não achasse que existe distinção de cores, de raça entre nós, porque nós somos todos feitos da mesma matéria. Deus nos fez da mesma matéria. E isso é um princípio. Deus queria que não houvesse homens sobrepujando homens, porque são todos iguais. E se a gente parar para pensar, não tem aquela famosa, do barro vieste e para o barro voltará, a gente volta a ser uma matéria ordinária. Mas a gente muitas vezes vive a vida achando que é o máximo, quando na realidade o máximo é Deus. Quando na realidade é Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz, é Ele que dá a direção das nossas vidas. Mas continuando esse versículo, na parte B do versículo, e aí sim começa a grande diferença, que diz assim: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ah, queridos, aqui começa. Se Deus não tivesse soprado em nós o seu fôlego de vida, nós continuaríamos sendo uma matéria ordinária. Nós continuaríamos sendo aquilo que não tem distinção nenhuma. Mas quando Ele sopra o fôlego de vida nas nossas narinas, sabe o que Ele faz? Ele coloca uma porção dele dentro de nós. Ele dá a identidade dele dentro de nós. Ele faz com que nós passemos a ser diferentes, porque nós passamos a ter Deus dentro da nossa vida. E é isso que acontece. João, quando está falando de Jesus, lá no capítulo 1, porque todo o começo do capítulo 1 de João fala sobre Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus, e lá no versículo 1, no versículo 4, perdão, de João 1, ele diz assim: a vida estava nele Cristo, e a vida era a luz dos homens. A vida de Cristo está em nós. Quando Deus sopra nos nossos corações, sopra na nossa narina o fôlego de vida, Ele dá a nós a possibilidade de sermos a mais perfeita de todas as criações que Ele fez. Depois vocês leiam Gênesis 1 e Gênesis 2. Vocês vão ver que cada vez que Deus terminava um dia da criação, Ele dizia assim: o que eu fiz é bom. Aí Ele termina o segundo dia, Ele diz assim: o que eu fiz é bom. Só que quando Ele cria o homem, Ele diz assim: o que eu fiz é muito bom. Nós somos a essência da criação de Deus, e nós esquecemos isso. Nós perdemos a nossa identidade em Cristo. Mas o versículo continua, e no finalzinho, lá no finalzinho do versículo, ele diz assim: e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, e aqui eu queria parar um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque essa palavra, alma vivente, é uma tradução para o grego. Eles fizeram uma tradução de uma palavra hebraica por uma similaridade de uma palavra grega que é o psique. E o psique no grego vem de psiquiatria e vem de alma. Então a gente acaba dizendo assim: o homem passou a ser alma vivente. Mas o que é uma alma vivente? O que significa ser uma alma vivente? Alguns vão dizer: alma vivente é o desejo incontrolável que a gente tem, porque a alma tem desejos incontroláveis. A alma são as nossas vontades, são o nosso querer. Mais ou menos. Quando nós vamos na raiz da palavra hebraica que é usada aqui, nós vemos que o sentido dessa palavra é diferente. E para que nós entendamos o que Deus fez conosco, muitas vezes a gente precisa ir no princípio da palavra, porque senão nós não entendemos. E a Bíblia foi escrita na língua que Deus escolheu, não é na língua que a gente queria. E muitas vezes as traduções ao longo do tempo faz perder a essência. E a palavra hebraica aqui usada chama-se nefesh. Nefesh significa alma vivente. E isso significa no hebraico uma força muito maior do que só alma. Uma coisa muito maior do que simplesmente a nossa psique, como é traduzida para o grego. Por quê, queridos? Porque uma das significados dessa palavra, no hebraico, ela pode ser traduzida como o nosso aparelho respiratório, essa situação que está aqui, ó, isso que desce até os nossos pulmões. E por que isso é importante? Porque isso, queridos, significa a nossa insaciabilidade com as coisas. Nós somos criados de uma maneira insaciável. Pensem o seguinte: se Deus usou a palavra nefesh, nós nos tornamos nefesh. Nós nos tornamos alguma coisa como o nosso aparelho respiratório. Sabe o que significa? Significa que nós não podemos viver sem respirar, não é isso? Aliás, não só não podemos viver sem respirar, nós não conseguimos viver sem respirar.
Quantos aqui de nós conseguiria dizer assim, olha, eu vou respirar só umas 5 vezes durante o dia, depois tá bom, eu não quero mais. Tenta fazer isso. Você não vai conseguir. A respiração é insaciável, nós precisamos o tempo todo estar respirando. E muitas vezes quando corremos ou praticamos exercício, precisamos estar respirando mais ainda. Sabe por quê? Porque é a forma como Deus nos criou. E essa analogia do insaciável, queridos, traz uma forma muito interessante de nós pensarmos na criação. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca dentro de nós essa insaciabilidade, pelo que vocês acham que é essa vontade insaciável? Pela presença dele. Deus, além de nos colocar o sopro de vida, Ele coloca dentro de nós algo que só pode ser saciado pela presença dele. E sabe por que o mundo está tão dependente de tantas coisas? Que todos procuram saciar essa vontade insaciável que nós temos com coisas. Com coisas. Quando a única coisa que vai nos saciar de verdade na nossa vida é a presença do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos, quando Deus vinha na viração do dia para falar com Adão, Ele vinha, e eu acho isso lindo. Vocês podem imaginar Deus vindo na viração do dia para conversar com Adão. Deus colocando a mão no ombro de Adão. Deus passeando com Adão ao longo do jardim do Éden. O que vocês acham que Deus vinha fazer com Adão? Deus vinha ensinar para Adão quem ele era. Deus queria que Adão entendesse os mistérios da criação. Adão não era imagem e semelhança de Deus, então Deus queria contar para Adão quem eu sou, Adão. Eu vou te contar quem eu sou, eu vou te contar como eu fiz o universo, eu vou te contar como é que os planetas se sustentam, eu vou te contar como a vida aparece, eu vou te contar todos os mistérios que eu tenho. E sabe o que Adão fez? Ele não quis isso. E muitas vezes nós também não queremos. E isso está à nossa disposição hoje em dia, queridos. A palavra diz, buscar-me e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor, tem Jeremias. Então, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, tudo isso que Ele estava disposto a contar a Adão, Ele conta para nós. Porque a palavra não mente, a palavra é verdadeira, a palavra continua viva. Muitas vezes é nós que não buscamos, é nós que não nos dedicamos. Queridos, lembrem-se dos ministérios de Jesus na terra. Ele teve 2 grandes ministérios. Um era o ministério do ensino, onde ele queria restaurar as pessoas ao convívio com Deus através do ensino de princípios e valores. E outro era de cura. O que ele mais fez foi cura. Adão não precisava de cura, Adão precisava do ensino. Nós hoje precisamos da cura, porque nós muitas vezes ficamos magoados, ficamos aflitos, ficamos indignados com o que acontece conosco. E nós precisamos voltar, nós precisamos nos restaurar com Deus, nós precisamos entender quem Ele é e nós precisamos buscar a nossa identidade em Cristo. Queridos, vocês perceberam como o fato de nós sermos insaciáveis e não encontrarmos em Cristo aquilo que nos dá plenitude, nós continuamos a buscar coisas. Quanta gente se afunda nos vícios, nas drogas, no álcool, seja lá o que for. Quantas pessoas têm compulsão por compras? Compra uma coisa e não está satisfeito, compra outra coisa e não está satisfeito. Porque nós somos insaciáveis. E só existe uma coisa que vai nos saciar, queridos, que é entender a identidade de Cristo em nós. Entender o que Jesus fez por nós. Pessoas às vezes ficam constantemente buscando isso. Tem uma história na palavra que fala sobre isso. Tem uma história na palavra que está lá no livro de João, que fala de uma mulher que era insaciável. Ela buscava constantemente o seu amor próprio. E sabe como ela buscava constantemente o seu amor próprio? Trocando de marido. Não estava bom com um, ela trocava por outro. Não estava bom com um, ela trocava por outro. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz isso. Ela já não tinha mais amor próprio. Ela buscava a sua dignidade tentando se sujeitar a uma outra pessoa para ver se alguma coisa no coração dela melhorava. Até que um dia, Jesus resolve dar um desvio no caminho. Eu acho bacana porque Jesus nunca resolve dar um desvio no caminho. Ele sabe que a gente precisa que ele desvie o caminho naquele momento. E ele desvia o caminho só para encontrar aquela mulher.
Ele chega para os discípulos e fala assim, estou com fome, vocês vão na cidade buscar comida para mim. Porque ele sabe que ele precisava ter um sós com aquela mulher. E ele vai no poço, e a mulher está lá no poço. E ele puxa uma conversa com essa mulher. Aí a gente já tem umas quebras de paradigma enorme, porque um judeu conversando com uma samaritana, ainda mais um homem buscando uma conversa com uma mulher. E no meio da conversa, ela vira para Jesus e fala assim, olha, nós estamos esperando aquele que será o Messias. E ele vira e fala, eu sou o Messias. Sou eu que sacio a sua alma. Sou eu que dou água que nunca mais você terá sede. Sou eu que restauro o seu amor próprio, restauro a sua dignidade, restauro você como pessoa. E ela acredita em Jesus. E quando ela acredita em Jesus, ela acredita com tanta força, queridos, com tanta vontade, que ela passa a ser a primeira missionária da Bíblia. E ela sai em missão. Que missão é a dela? Ela volta na cidade. Imagine, uma mulher que tinha 5 casamentos e todo mundo na cidade sabia. Uma mulher que está pegando água ao meio-dia, quando o costume era pegar água cedo. Então significa que não podia ir pegar água cedo com as outras mulheres, porque ela era considerada, sei lá, 5 maridos, o último não era marido, o próprio Jesus diz. Como é que vocês acham que as outras mulheres viam ela? Tanto que ela ia meio-dia buscar água. Ela ia sozinha buscar água. E essa mulher volta, cheia do Espírito Santo, com o seu amor próprio restaurado, com a sua dignidade restaurada. E convence a cidade inteirinha que o Messias estava à porta, que eles deviam voltar. E lá em João 4, no versículo 39 ao 42, diz assim, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher, já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, uma pessoa restaurada na sua dignidade, na sua condição de filho, no seu amor próprio, vai ter uma vida dentro dela que não se pode controlar. Uma vida que vai tocar pessoas. Lembra os mandamentos de Jesus? Quando nós amamos a nós mesmos, nós amamos aos outros. E quando nós amamos aos outros, nós amamos a Deus. E as coisas mudam na nossa vida. É simples assim, começa pela restauração da nossa dignidade, começa pela restauração de quem nós somos. Se nós perdemos essa dignidade, se nós perdemos esse entendimento, como é que nós vamos amar outras pessoas? Amar de verdade, ter misericórdia, nos compadecer das pessoas. E se nós não conseguimos nos amar e não conseguimos amar outras pessoas, muitas vezes amar a Deus é de palavra. Porque quando as coisas apertam, a gente não sente esse amor. Porque quem ama, sente o amor independente da situação que está passando. Sabe que Deus está presente, mesmo nas situações que nós estamos passando. Essa é a diferença, queridos. Essa mulher redescobriu quem ela era. Redescobriu o valor dela. Redescobriu o papel dela dentro do reino de Deus. E ela foi restaurada, ela foi falar com todo mundo. E eu queria mostrar agora, para a gente encerrar, 5 pontos, rapidinho, que nós precisamos ter sempre em mente para restaurar a nossa dignidade. Isso está lá em Colossenses 1, do versículo 10 ao versículo 14. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, a fim de viverdes de modo digno, olha a dignidade, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a sua perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe na herança dos santos da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Sabe, queridos, lendo esse texto aqui, eu meditei e cheguei a 5 pontos, rapidinho para nós falarmos. O primeiro deles, nós devemos frutificar na obra de Deus. E nós só frutificamos na obra de Deus, falando do amor de Jesus, falando do cuidado de Jesus. Quanto mais nós falamos desse amor e desse cuidado e desta salvação, mais nós sentimos esse amor pelas nossas vidas. Vocês já perceberam que quando alguém vem à frente numa igreja, ou aqui mesmo, e dá um testemunho, e
falam o que Deus fez sobre a vida dele. Muitas vezes aquilo está a fundo nos nossos corações, porque ou nós já vivemos algo semelhante, ou nós estamos precisando viver algo semelhante. Deus cuida de nós o tempo todo. Deus cuida do nosso pensar, do nosso querer. Deus tem coisas muito melhores para a nossa vida. Somos nós que precisamos buscar. Queridos, eu sempre falo isso, Deus não é uma fada madrinha que vai descer com uma varinha de condão, vai bater na nossa testa e vai dar 3 desejos para nós. A palavra diz que os pensamentos dele são muito maiores que os nossos pensamentos. E que a vontade dele para a nossa vida é muito maior do que nós mesmos podemos imaginar. O que nós temos que fazer então é buscar essa vontade, é dignificar, frutificar na obra, porque quando nós frutificamos na obra, aquele versículo do Sermão do Monte que eu falei há pouco, buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e depois tudo é acrescentado, vira uma verdade na nossa vida. O que não pode é a gente querer tudo e depois buscar a justiça de Deus. Não dá para inverter as coisas do reino. O reino tem uma sequência. O reino de Deus tem uma sequência que não muda, porque Deus não muda. Essa é a grande essência. A segunda coisa, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Nós não podemos ser pessoas acomodadas. Nós devemos conhecer a Deus, buscar a sua presença, buscar a sua vontade, seus ensinamentos. Entender que orar não é só quando nós precisamos. Orar é todos os dias. E de preferência, orar pelos outros. Quanto mais nós oramos pelos outros, mais Deus levanta pessoas para orar por nós. Esse é o mecanismo do reino. Quanto menos eu peço só para mim e mais eu peço para os outros, mais Deus levanta pessoas para interceder pelas nossas vidas. Creio, isso é uma verdade. Nós precisamos buscar, nós precisamos entender o que é jejum, nós precisamos ser fortalecidos na presença de Deus, no poder de Deus, porque nele existe poder. Quantos aqui já tiveram milagres? Não precisa levantar a mão. Quantos aqui já experimentaram o poder de Deus? Se vocês experimentaram uma vez, por que não experimentam todos os dias? Deus está à nossa disposição. Não como um serviçal, mas Ele está aqui para nos tratar como filhos. Ele está aqui para nos ouvir. E como um pai, Ele pode dizer sim ou não às nossas petições, mas Ele dará uma resposta para aquilo que nós pedimos. E se Ele disser não, tenham a certeza que se Ele disser não sobre algum projeto nosso, é porque Ele vai abrir um projeto melhor. É porque Ele vai abrir uma situação melhor. É porque Ele vai dar uma porta diferente. O que nós temos que fazer é confiar. Porque essa é a essência. Terceira coisa, queridos, nós temos que ser perseverantes. Nós temos que entender a nossa identidade. Acredita no que Deus diz ao seu respeito. Não acredita naquilo que é buzinado no seu ouvido nos momentos que você está fraco. Acredita no que Deus diz. Não acredita no que o inimigo mente sobre você. Deus diz que você é filho. Acredita nisso. Ah, mas às vezes eu estou fraco, eu não sei o que eu vou pensar, eu não sei o que eu penso. Então, anota 2 versículos, que quando você estiver fraco, você vai ler esses 2 versículos. E às vezes, se precisar, leia, releia, para que isso entre dentro de você. Zacarias 2,8 diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos de Deus. Sabe o que nós somos? Meninas dos olhos de Deus. Nós somos cuidados pelo Senhor. O Senhor tem carinho e amor por cada um de nós. Então, se você muitas vezes estiver fraco, estiver achando que Deus esqueceu de você, leia esse versículo de Zacarias. Porque ou você crê na Bíblia ou você não crê na Bíblia. Mas se você crer, você vai dizer: opa, essa leve e momentânea tribulação pela qual eu estou passando, e nada vai se comparar ao peso de glória que vai vir sobre a minha vida, porque eu sou o menino dos olhos do Senhor, e Ele cuida de mim com todo carinho. Gênesis 1:26, que nós também lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você quer mais do que isso? Deus criou você para ser filho, não para ser qualquer um, e para ser tratado como filho. Queridos, nós precisamos ser perseverantes na presença do Senhor, porque é isso que Ele espera. Tem um versículo que diz: na perseverança ganhareis a vossa alma. Está em Lucas, se eu não me engano.
na perseverança que nós ganhamos a nossa alma. Quarto ponto, nós temos que ser longânimo com as pessoas. Temos que ter cuidado com a nossa língua. Temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque se muitas vezes, e nós vimos, que a acusação contra a dignidade de Israel veio através de uma carta, muitas vezes aquilo que vem sobre as nossas vidas vem sobre coisas que nos falam. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que quando nós estivermos passando um momento de dificuldade, um momento de dureza, as palavras contrárias vão vir de alguma pessoa que a gente não conhece? Infelizmente não. Vão vir de pessoas próximas de nós. Vão vir de pessoas que nós achávamos que seriam as últimas pessoas a tentar nos jogar para baixo. Mas isso é bíblico. Isso infelizmente é bíblico. Sabe por quê, queridos? Eu não estou dizendo, entendam o contexto, eu não estou dizendo que o marido ou a mulher fazem isso. Mas na palavra de Deus, diz que quando Jó passou por um aperto muito grande, Jó estava num desespero muito grande. Ele tinha acabado de ficar doente, ele estava se coçando com cacos. Ele estava num desespero. Alguns teólogos dizem que a doença dele estourou úlceras na pele dele, de tanto que ele não conseguia se coçar, ele teve que sentar no pó. Por isso que ele senta no pó, porque o pó aliviava as dores. E aí, vendo aquela situação, a mulher dele disse para ele: fala para esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse para a mulher: como é que você fala um negócio desse? Se Deus me deu o bom da vida, Ele também não me daria o mal? E quem sou eu para não aceitar o que vem de Deus? E a palavra diz que em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Queridos, depende daquilo que nós fazemos e da atitude que nós tomamos. Muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que a gente jamais imaginaria que falariam alguma coisa porque a gente desistisse dos sonhos de Deus na nossa vida, muitas vezes é quem vai falar. Sabe o que a palavra diz? Toma cuidado com a tua língua. Não seja você a falar isso para aquele que precisa. Pelo contrário, abençoa a vida de quem precisa. Caminha junto com quem precisa. Dê palavras de ânimo para quem precisa. Seja você o apoio daquele que precisa. E não diga a ele: esse teu sonho é uma loucura, não vá nisso não. Ore por ele, clame por ele. Tiago fala sobre a nossa língua. Lá em Tiago 3, 6, 9, ele diz assim: a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda a espécie, tanto de feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se doma e tem sido tomado pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem pode domar. É um mal inenarrável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Queridos, quantos oram, clamam, falam bonito na presença do Senhor, mas na primeira oportunidade amaldiçoam o irmão. Na primeira oportunidade falam palavras de peso para alguém. É o que o Tiago está dizendo: toma cuidado com o que você fala, pensa antes de falar. Se for para falar alguma coisa ruim, não fale. É preferível que você não fale do que falar aquilo que não seja bênção. E o quinto ponto, queridos: e tudo nós devemos fazer com alegria, sem falsidade no coração, crendo que Deus é nosso Pai e é um Pai de amor. É isso que diz a palavra. Sabe, queridos, e o mais importante de tudo isso é que Deus deu o primeiro passo. Foi Deus que deu o primeiro passo na nossa direção. Que quando nós estávamos completamente perdidos, quando nós não sabíamos o que fazer, foi Ele que enviou Jesus para nos salvar. Foi Ele que olhou com amor para nós e disse: eu preciso restaurá-los. Eu preciso trazer dignidade na vida deles. Eu preciso restaurá-los no seu amor próprio. E eu vou enviar Jesus. E Jesus, por amor, vai dar a vida a cada um deles. E por amor, Jesus vai restaurar cada um deles. E meus filhos serão restaurados. E meus filhos entenderão o princípio do reino. E meus filhos viverão segundo o princípio do reino. Foi isso que aconteceu, querido. Foi isso que aconteceu. E hoje eu quero orar e quero clamar com vocês para essa restauração. Quero clamar para que a gente seja restaurado. Se vocês entenderem, porque muitas vezes a gente fala que nós precisamos clamar. O clamar no hebraico
Era quando as pessoas clamavam, gritavam ao Senhor. Muitas vezes nós temos dores tão grandes que nós precisamos gritar ao Senhor: socorre-me da minha dor, salva-me da minha dor. Vocês já perceberam que muitas vezes uma oração baixinha, uma oração silenciosa, às vezes parece que não sacia a nossa alma? Porque nós precisamos gritar, e a palavra diz isso. A palavra diz que nós precisamos em muitas situações gritar, e isso é bíblico. Lá em 2 Samuel 22, no versículo 7, Davi disse o seguinte: no meu desespero, eu clamei ao Senhor, eu pedi que Ele me ajudasse. No seu templo, Ele ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Muitas vezes nós precisamos gritar, e não porque Deus seja surdo, porque nós precisamos pôr para fora o que está dentro de nós. Vocês já perceberam como muitas vezes, quando nós clamamos e gritamos, parece que a nossa alma é lavada? Porque é assim que diz a Bíblia, queridos. E se não bastasse isso, Salmo 121, Salmo 120, versículo 1, diz assim: na minha angústia, eu clamo ao Senhor, e Ele ouve a minha voz. Eu quero convidá-los nessa manhã a que a gente possa orar, a que a gente possa clamar, que a gente possa gritar pelo Senhor, para que Ele ouça aquilo que está dentro da nossa alma, aquilo que está preso. Hoje é o primeiro culto do ano, para que a gente possa colocar esse clamor e dizer: Senhor, socorre-me, para que 2019 seja um ano em que eu ande na Tua presença, em que seja um ano em que eu veja os caminhos do Senhor na minha vida, e seja um ano que se eu estiver me desviando dos seus caminhos, eu ouço a sua voz: não é por aí, vai pelo outro lado. Que a palavra diz que quando nós estamos andando em caminhos errados, o Senhor diz qual é o caminho correto. Cabe a nós ouvir. Então que nós possamos clamar, que nós possamos ter essa dignidade de filho restaurado na nossa vida, que nós possamos voltar a entender o nosso amor próprio, entender quem nós somos e o que Deus faz por nós, que nós possamos buscar ao Pai. Se você tem algum problema, se você acha que tem algum problema que te afastou de Deus, que te colocou longe da presença do Senhor, clama hoje e diz: Senhor, foi eu que entendi errado, o Senhor sempre esteve ao meu lado, o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor nunca mudou a sua posição, foi eu que andei em outros lados. Eu quero voltar à posição original, eu quero voltar à sua presença, eu quero voltar junto ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor tem pedido de mim, não aquilo que eu tenho feito. Tantas vezes a gente quer agradar pessoas e passamos a fazer o que pessoas querem que a gente faça, e nós não perguntamos se aquilo agrada a Deus, e não perguntamos se aquilo no fundo está trazendo alegria aos nossos corações. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É a Ele que nós precisamos agradar primeiro, é a Ele que nós precisamos buscar em primeiro lugar. E eu quero desafiá-los a que a gente ore isso essa manhã, para que a gente volte a dar frutos, para que a gente volte a ter esperança no Senhor, para que nós possamos ser longânimos com as pessoas, e principalmente sermos longânimos conosco mesmo, porque nós precisamos entender que muitas vezes quem precisa do perdão somos nós. Nós mesmos muitas vezes precisamos nos perdoar de alguma coisa. Quantas vezes nós não fazemos assim: não, eu perdoo qualquer coisa, mas eu não perdoo o que eu fiz. Queridos, quem somos nós para não perdoar o que nós fizemos? Jesus já nos perdoou. Quando nós não nos perdoamos, significa que nós não entendemos o perdão de Jesus. Porque independente do que nós fizemos, contra nós mesmos ou contra alguém, Jesus já nos perdoou. E é isso que eu queria orar nessa manhã. Eu queria que nós buscássemos isso. Podemos fazer isso? Amém?